Da mesma maneira que, pelo que você está me falando aqui, milagre é fora de cogitação, né? Não, o milagre é um nome. O que a gente considera milagre? Olha só, milagre é um assim nome. como, só para você até elaborar, assim como a questão do castigo, né? Porque são coisas que a gente coloca como tudo é movido pelo medo. Ou, então, fala assim, olha, se você não fizer, vai castigar. Lulu Santos tem uma música que ele fala uma coisa muito interessante filosoficamente falando. Nós somos medo e desejo. Nós somos feitos um pro outro, lembra? Então você tem o cristianismo só não, todas as religiões escravagistas, todas as religiões escravagistas são religiões que submetem o ser humano, que enfraquecem o ser humano, que enlouquecem o ser humano, elas têm um pirulito numa mão e um chicote na outra. Ou esse pirulito, ou esse chicote. Então, você escolhe. Então, trabalha-se com medo e desejo dessas religiões. Então, pecado é só erro. Agora, o que é o pecado de verdade? Vamos entender. Considerando pecado, erro. A palavra, literalmente, erro. Né? Então, seria um procedimento errado. Então, está aí outro problema com que o luciferianismo tem outra visão em relação ao cristianismo disso. O que é certo para uma cobra? Vamos lá, eu pego uma cobra, dou um monte de choque elétrico nela, pouca comida e tal, uso o Pavlov, condicionamento Pavlov, transformo ela, quando eu toco um apito, ela vira tipo um cabo de vassoura, ela fica igual um cajado, durinha. Aí eu toco outro apito, ela volta a ser cobra. É certo isso para uma cobra? Ser condicionada a de vez em quando posar de cajado? Não é. Certo para uma cobra, isso é errado. Então isso é pecado. Mas não, na visão de quem domina a cobra, a cobra, como ela é obediente, ela fica aqui claro, com porque cajado. Em caixinhas onde cobra é cobra, gente é gente. Então você vê o seguinte, certo para uma cobra é ser cobra. É andar rastejando, é morder aqui, é caçar ali. Isso é o certo para a cobra. E não ser um ser condicionado, submisso e obediente. Um tigre. O que é certo para um tigre? Se ele for criado desde a infância, com condicionamento pesado, para ser um animal doméstico, sabe, para você bater na cara dele e não fazer nada, isso vai ser ótimo para nós, que somos os senhores dele. Não, tá vendo como é bom, como esse tigre é um tigre bonzinho? Ele não é um tigre bonzinho, ele é um péssimo tigre. Ele está errado. Ele não está sendo tigre. Ele não está sendo tigre. Mas o que nós, como... Mas se ele é condicionado assim desde o início, para ele aquilo é a verdade. Para ele aquilo é verdade e nós podemos dizer que aquilo é bom. Agora, o certo, o bom de verdade para um tigre é ser tigre e não ser um gatinho. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Mas isso é se tiver comparação, mas continua. Vamos lá. Uma vez eu estava vendo um filme, A Bruxa, que o pai caminhava com a criança, ele era tão caxias religioso que ele tinha vindo com os colonos para a América, e lá ele era tão fervoroso que a colônia, que era super radical, expulsou ele era mais radical que os radicais. E ele andando com o filho e mandando o filho repetir. Aí o filho falava assim, o filho pequenininho, eu sou pecador, eu nasci em pecado, eu vivo em pecado, tudo que eu faço me inclina para o mal, a criança repetindo, e ele andando com o filho. Esse filme vocês podem ver. E aí ela falando assim, enfim, aí, por aí foi. Aí eu te pergunto, se tudo que eu faço é ilegal, é imoral, engorda, se tudo que eu faço é considerado por uma certa doutrina ou por uma certa moralidade como uma coisa errada, quer dizer, nesse conceito, eu nasci em pecado, eu vivo em pecado, meus atos, meus pensamentos, meus sentimentos, tudo inclina para o mal. Será que esse conceito do que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, não tem que ser revisto? É subjetivo. Não está na hora de revermos nossos conceitos? Se a minha natureza é má, segundo os conceitos judaico-cristãos, ou das religiões escravagistas do modo geral, será que não está na hora de eu rever esses conceitos? Verificar se esses conceitos não são mal em relação à minha real natureza? Eu sou tigre. Se eu sou tigre, eu não sou um gatinho. Tá, mas e quando você fala sobre culturas diferentes, hábitos, costumes diferentes, tem coisas que a gente olha em outras culturas que a gente fala assim, não, isso aqui tá errado. Isso aqui é inaceitável.
Em determinadas culturas é o que está certo. Por isso que eu digo que bem Mas mal... são seres humanos, não é o tigre. Não. Então todos são seres humanos. Aí a gente coloca como, alguém vai ter que regulamentar isso aqui. Eu acho que é meio que essa a tentativa. Sim, eu que entendo. é a ordem, religião, Exato, essa história exato. de ter que... Porque o ser humano também... Precisa de regras, o que eu tô ressaltando com essa metáfora do tigre e da cobra é que assim como a cobra tem sua natureza, que é boa, como sendo cobra, o tigre também tem sua natureza, que é boa sendo tigre, não sendo um gatinho cordato. Então, do mesmo modo, nós, seres humanos, temos a nossa própria natureza, e que não é ser uma coisa que... Doutrinado. Não é ser o que nós não somos. Nós tínhamos que redescobrir por que nós temos esse medo tão grande do que nós somos. Mas cada cabeça uma sentença, né? Mas cada um tem uma impressão digital, problemas psicológicos, questões de personalidade. Tem uma série de coisas que dá pra gente debater pensando. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acho muito legal, concordo em parte. Mas ao mesmo tempo questiono. Como é que a gente consegue... A gente pode ser muito parecido. E a gente vem da mesma cultura brasileira, mas a gente vem de estados diferentes, que aí por si só já é diferente. Criações de pais diferentes. Sim. A gente se encontra, a gente tem hábitos legais, mas aí você pega esse junto, vai encontrar um indiano, fica amigo do indiano. Porra, você vai dar a mão esquerda pra ele? Ferrou. Tá errado. É cultura. Mas tem, eu sei que eu tô misturando. É cultura. Mas tem coisas que você fala, não, isso aí eu abomino. Você vai pra um árabe, como é que é monogâmico, né? Que é o contrário, né? Lá é poligâmico. É. Então, você fala pro cara assim, não, cara, você não pode ter, só uma mulher. Você tá maluco? Então tem uma série de coisas que a gente pega assim, é tudo ser humano. O que a gente pode dizer como, não, isso tá certo, isso tá errado? Aí entra a história da religião, é pecado, a infidelidade. Infidelidade é a mentira, é eu falar que não tô fazendo algo. Não é eu ter mais mulher ou eu ter mais maridos. Então eu acho que quando você coloca tudo isso no mesmo pote da cobra e do tigre, o tigre não está sendo, só que se eu crio ele, e é o tigre, eu tô criando ele pra ser gato, pergunta pro tigre, você tá feliz? Porque o tigre não vai te responder. Se ele tá bem, ele não tá tomando porrada. Não tem que caçar. Não, mas o tigre gosta de caçar. É o instinto do tigre caçar. Você tira a caça dele, você descaracteriza o tigre. Ele tem que caçar, senão ele não é tigre. Ele é o quê? Ele é um tigre domesticado. Aí é onde você tá falando. Que a gente começa a se colocar como... Peraí, eu sou o Raul. Fui criado assim. Eu quero poder fazer tal coisa desse jeito. Pera, vamos domesticar o Raul. Calma. Raul é muito intenso. Raul é muito nervoso. Não pode. Raul fala muito alto. Aí é a sociedade. Como é que a gente convive? As religiões escravagistas e os estados, eles surgem com a mesma ideia. Não podemos deixar o ser humano solto e livre. Uhum. Porque se o ser humano for solto e livre, ele é perigoso. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Mas vamos lá. Só que essa regra é muito válida para os subalternos. Aqueles que realmente dominam utilizam essas ferramentas para fazer o que querem, quando querem, como querem. Então aí você tem 2 pesos e 2 medidas. Uhum. Uns não podem ser tigres. A hierarquia, né? Uns não podem ser tigres. Uns têm que ser gatinhos domesticados. Mas outros são verdadeiros tigres. Basta você olhar as elites mundiais. A elite do mundo não é cristã. A elite do mundo não acredita nesses limites. Mas fala que acredita. Mas claro que fala. Poder... E pune quem diverge deles. É verdade. Tá entendendo? Então, na verdade, você vê que isso é um instrumento de dominação. Por quê? Por quê? Ah, não, mas se nós soltarmos o ser humano, ele é muito perigoso. Perigoso para quem? E vem cá, como é que pode? O ser humano, ele, assim, na visão luciferiana, o ser humano se perdeu da sua natureza. Ele não sabe mais quem ele é. Ele é budista, ele é hinduísta, ele é cristão, ele é socialista, ele é vascaíno, ele é qualquer coisa. Vascaíno. Ele é qualquer coisa, mas ele não é... E você? Quem é você? É assim, pô, mas aí, se eu partir dessa jornada, que é a jornada, que é a verdadeira iniciação, é você se iniciar em você mesmo, é você descobrir quem você é. Inclusive, no oráculo de Delfos, na Grécia, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo, na porta do oráculo de Delfos. Homem, conhece a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses.
mas nós estamos longe de conhecermos o que nós somos, então nós não vamos entender que lugar é esse, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e qual o sentido desta passagem. Isso, essa passagem. Disso que nós estamos fazendo aqui.